Vamos à palavra de Deus, vamos ao evangelho dessa noite. Muita alegria estar com você mais uma vez. Eu quero ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedir até que você me acompanhe nessa leitura. Vamos ler alguns trechos desse livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero confessar que eu já preguei esse sermão outras vezes. Tenho certeza, entretanto, que não será dessa vez igual às anteriores. A primeira vez que eu ouvi essa mensagem tem mais de 40 anos. E eu não consigo compartilhar essas verdades do Evangelho e da Palavra de Deus sem me lembrar do meu amigo Roberto Nobuyuki Randa, o Nobu, que foi pastor aqui na Ibabe por 15 anos junto comigo. E é um amigo muito querido. Foi ele quem me ensinou essas coisas. Na verdade, a vida do Nobu é muito parecida com isso aqui. Ele é uma forma de sermão encarnado. E eu estou falando de Barnabé. Estou em Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Alguns domingos atrás, eu vim aqui dizer para você que tão certo quanto dizer que pessoas precisam de Deus, é dizer que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Mas evidentemente não de qualquer tipo de pessoa. Eu preciso de pessoas na minha vida, mas eu confesso que algumas pessoas eu quero distância, eu quero essas pessoas longe da minha vida. Mas eu quero pessoas na minha vida, porque eu preciso de pessoas na minha vida. As pessoas, elas concretizam, elas materializam, elas dão proximidade à própria presença de Deus na minha vida. Deus me alcança, Deus me abençoa através de pessoas, então eu preciso de pessoas. Mas eu queria oferecer esta referência bíblica para você, tentando descrever o tipo de pessoa que é bom você ter por perto na sua vida. Barnabé é este paradigma de gente que a gente precisa. Ele aparece algumas vezes nesse livro de Atos. A primeira vez que ele aparece está aí no capítulo 4, começando no verso 34, Lucas está contando a história da igreja que nós chamamos de primitiva, a igreja no primeiro século. E diz no versículo 34 de Atos 4, que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, natural de Chipre. Barnabé, filho da consolação. Essa palavra é Paráclitos, quando fala do Consolador. Jesus nos promete o Consolador, o Espírito Santo. É o Paráclitos, aquele que se coloca ao nosso lado, aquele que nos encoraja, aquele que nos impulsiona, aquele que nos empurra para frente, nos empurra para cima. Barnabé, filho da consolação, filho do Paráclitos, ou um Paráclitos, um tipo de Paráclitos. Barnabé. Aqui diz a palavra de Deus que naquela igreja de Atos, ninguém passava necessidade, porque as pessoas que possuíam terras, vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles não eram egoístas, egocêntricos, eles não estavam ocupados apenas consigo mesmos, consigo mesmas. Eram pessoas altruístas, abnegadas, interessadas
umas nas outras. Não era gente que vivia olhando para o próprio umbigo. Era gente que dispunha a sua vida para o bem comum. Por isso Barnabé tinha um campo, ele tinha uma propriedade, era dele, não precisava vender, não precisava dividir. Tendo vendido, não era obrigado a dar o dinheiro na igreja, mas Barnabé o fez. Barnabé é o tipo de gente que diz: o que é meu é também seu. O que eu tenho para me abençoar, eu tenho também para usar para abençoar você. É o tipo de gente que está no oposto do egocentrismo. A gente fala de gente altruísta, de gente solidária, mas eu queria dar um passo mais. Gente que não é autorreferente. Gente que não é ocupada apenas consigo. E talvez você conheça pessoas assim. Eu me lembro que meus filhos me perguntaram: pai, fale-me sobre o diabo. Você acredita no diabo? Eu lembro um dia em que a minha filha disse para mim que não acreditava que existia no mundo gente má. Falei: menina, deixa eu te contar umas coisas. Gente má a gente conhece, mas e diabo? Você acredita em diabo? Demônio, demônios. A Bíblia fala de espíritos imundos, espíritos malignos, demônios, potestades, seres espirituais da maldade. Você acredita nessas coisas? Você acredita em pessoas, ou nesse fenômeno que acomete as pessoas, que geralmente nós dizemos que são pessoas endemoniadas? Você acha que uma pessoa pode ficar endemoniada? A expressão bíblica correta é demonizada. Não é endemoniado. Endemoniado não existe no vocabulário bíblico. O vocabulário bíblico é demonizado. Pessoas que ficam sob a influência de um demônio. Você acredita nisso? Acredita que tem gente assim que está sob a influência de um demônio? Você acredita que existe gente que pode estar sob a influência de um demônio e é uma influência tão forte, tão profunda, tão intensa, que a pessoa muda de voz, muda de jeito? São pessoas demonizadas. E a gente tem a ideia de que uma pessoa demonizada é uma pessoa que está se contorcendo, que está se revirando. A gente vê nesses espetáculos de televisão, ou no filme Exorcista, a gente acha que uma pessoa demonizada é tipo uma pessoa que está completamente comprometida fisicamente, na sua aparência, no seu jeito. E algumas igrejas levam pessoas assim para o palco, para expor uma pessoa demonizada. E é essa a imagem que a gente tem de gente demonizada. Mas quando os meus filhos me perguntaram sobre demônios, diabo, eu expliquei tudo isso para eles. Mas também falei para eles que eu prefiro chamar diabo de ego autônomo absoluto. O que é um demônio? Um demônio é um ego que tem a lei somente dentro de si, não tem uma lei externa, é uma auto-lei. Pessoas que são lei para si mesmas e que são absolutas na lei que elas mesmas construíram e definiram para si mesmas. Egos autônomos absolutos. Não podem ser contrariadas, elas não podem ser questionadas, elas não podem ser preteridas, negligenciadas, elas não podem ficar em segundo lugar, elas precisam ser servidas primeiro. É o tipo de gente que chega perto de você, bem vestida, perfumada,
e diz: você sabe com quem está falando? Da próxima vez você pode até dizer: sei. E está amarrada. Sei, e está amarrada. Não sei se você teve ou tem a triste e trágica experiência de morar numa casa com alguém que é um ego autônomo absoluto. Mulheres que foram casadas ou são casadas com egos autônomos absolutos. Meu marido é um ego autônomo absoluto. Meu pai é um ego autônomo absoluto. Meu filho de 13 anos é um ego autônomo absoluto. Minha filha de 17 anos é um ego autônomo absoluto. Não escuta ninguém, somente a si mesma. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém sabe mais. Egos autônomos absolutos. Egos autônomos absolutos não dizem: o que eu tenho também é seu. Egos autônomos absolutos dizem: o que você tem também é meu. Aliás, você é meu, você é minha. Porque egos autônomos absolutos existem para satisfazer a si mesmos. E, se necessário, usam você para a sua própria satisfação. Esse tipo de gente é muito difícil da gente conviver. Eu acho que é praticamente impossível, porque a convivência com essas pessoas implica necessariamente abuso. Abuso. E a gente precisa, nessa situação, de libertação. Libertação. E olhe, queria sublinhar para você, é muito maior o número de egos autônomos absolutos, educados, bom de conversa, boa companhia, bem vestido, do que egos autônomos absolutos se contorcendo em algum lugar e espumando pela boca. Barnabé é o oposto disso. É filho da consolação. É aquele que pega de si e do seu para colocar a seu favor, para abençoar a sua vida. É esse tipo de gente que nós queremos por perto. Pessoas generosas, pessoas altruístas, que já saíram de si e são capazes de amar. É Barnabé. Barnabé aparece de novo em Atos capítulo 9. Você sabe que o Saulo de Tarso, antes de virar Paulo, ele era sangue muito ruim, né? Ele perseguia os cristãos, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1. Soltava fogo pelas ventas. Ele respirava ódio, ele tinha ódio. Saulo de Tarso era um homem cujo zelo religioso o levava ao ódio daqueles que não concordavam com ele. Não é também uma figura estranha para a nossa realidade contemporânea. Gente tão fanática na sua fé que odeia quem não tem a mesma fé. Esse era Saulo. Mas tem uma grande novidade no Evangelho, é que a caminho de Damasco, Saulo é abordado, interpelado, visitado pelo próprio Cristo ressurreto. E Jesus diz a ele: por que você me persegue? Apresente as suas razões. E é nessa experiência com Jesus que Saulo de Tarso se converte. E de perseguidor da igreja ele se torna perseguido. E de um inimigo da cruz ele se torna talvez o maior pregador da cruz de Cristo em toda a história da nossa tradição cristã. É Saulo de Tarso que dá nome à nossa cidade, São Paulo. E quando Saulo se converte,
Diz a palavra de Deus, no versículo 26 de Atos, capítulo 9, que quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, o Saulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Falei, esse cara se converteu, é mentira. Ele quer saber onde a gente se reúne, ele quer saber onde é a nossa reunião de oração, que ele vai nos perseguir, ele vai nos matar, esse cara nos odeia. E ninguém queria chegar perto dele. Versículo 27 de Atos 9. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Olha que interessante, imagina isso, você está numa reunião, escondido, reunião de oração. Você sabe que se alguém descobrir a sua reunião de oração, os romanos jogam você para os leões. E então chega lá um sujeito, bate na porta, e você fala, quem é? Barnabé. Fala, entra Barnabé, o filho da consolação. Aí ele diz assim, trouxe um amigo. E entra o Saulo. Entra o Saulo, amigo de Barnabé. Há historiadores que dizem, inclusive, que Barnabé era amigo de infância de Saulo de Tarso. Não sei se procede. Mas foi o Barnabé quem abriu a porta do colégio apostólico em Jerusalém e da igreja de Jerusalém para o Saulo entrar. Nós precisamos de gente assim na nossa vida, gente que acredita na gente. Gente que quando a gente diz sim, é sim. Gente que nos deu o benefício da dúvida. Está mentindo? Não, não está não. Vamos com ele. Vamos acreditar, vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma chance. Vamos trazer para junto de nós, vamos tratá-lo como um de nós. Eu me lembro, quando, há mais de 30 anos, logo que eu cheguei na IBAB, eu tinha um casamento para oficiar no sábado. Na terça-feira anterior, a família do noivo me procurou e disse, pastor, a noiva do meu irmão tem vários amantes. Falei, ixi. E nós queremos o seguinte, trazer o meu irmão aqui no seu gabinete pastoral, e nós vamos gravar uma conversa numa escuta telefônica dela com um dos amantes que já combinou com a gente que vai desmascará-la antes do casamento. Falei, no meu gabinete. Quer trazer o seu irmão que é o noivo. Bom, mas eu tinha acabado de chegar, eu estava começando minha vida como pastor, eu não sabia direito o que fazer. Fui procurar os meus conselheiros, pessoas precisam de pessoas. Eu fui procurar um Barnabé. Fui procurar um Barnabé que chamava-se Plínio Moreira da Silva, o pastor Plínio, que foi pastor na IBAB nos anos 70 e 80. Fui procurar o pastor Plínio, que era meu conselheiro, meu intercessor, meu mestre, meu orientador. Contei a história para o pastor Plínio e ele virou-se para mim com a simplicidade dele e disse assim, você, meu filho, é pastor ou delegado? Entendi, pastor, o que o senhor acha que eu faço? Falou, diga para a família resolver o problema e avisar você se vai ter casamento sábado ou não vai ter, mas sai disso, você é pastor, não é delegado. Dê um crédito a esse noivo, a essa noiva. E quem sabe até o noivo já sabe, viu? Falei, será, pastor? E não julgue, meu filho. Falei, não sou delegado, não sou xerife da vida de ninguém. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, é que eu não vou. Barnabé era desse tipo. Ele está mentindo. Você é delegado ou é apóstolo? Você quer fazer os novos convertidos passarem por
Como é aquele negócio da mentira lá? Detetor de mentira? É você o fiel da balança? É você quem sabe julgar se aquelas lágrimas... Ih, pastor, isso é lágrima de crocodilo. Ah, é? Você conhece lágrima de crocodilo? Está acostumado, né? Chorar. Ai, meu Deus, me perdoa, que eu já julguei. Ironia também é pecado, viu, pessoal? Me perdoa. Mas sabe, a igreja não é um lugar de juízo da vida das pessoas. A igreja é um lugar de acolhimento, de abraço, de aceitação. Mas você sabe quem é esse cara, né, pastor? O que ele fazia? Eu falei, eu sei o que ele fazia. Vamos ver agora o que Jesus vai fazer na vida dele e através dele. Se ele não for aceito aqui na comunidade da fé, vai ser aceito onde? Se essa mulher não tiver uma nova oportunidade aqui, se a igreja não acredita no que ela diz, quem vai acreditar? E se a igreja não dá a oportunidade de recomeço de vida, quem vai dar? Esse era Barnabé. Não julgava, estendia a mão, não era ressentido, não era magoado, não respirava vingança, não tinha ódio, celebrava a graça de Deus. Olha como ele era. Atos capítulo 11, diz aí no versículo 19, que por causa da perseguição, em Atos 11, 19, os cristãos foram expulsos de Jerusalém e fugiram da perseguição. E se espalharam, e levaram o evangelho até Antioquia. E a mão do Senhor, versículo 21, estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Foi em Antioquia que pela primeira vez o evangelho foi pregado não apenas para os judeus, mas para os gentios, os não-judeus, os que não tinham tradição em Israel, os que não sabiam da lei de Moisés, os que não sabiam quem era Abraão, os que não sabiam quem era o rei Davi. Eles cresceram em outra cultura, outra tradição religiosa, e agora se converteram ao testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. E muita gente se converteu, e os apóstolos que ficaram em Jerusalém disseram, nós precisamos saber o que está acontecendo em Antioquia, temos que mandar alguém lá para ver o que está acontecendo. Quem é que eles mandaram? Versículo 25, mandaram Barnabé, que chegando, viu a graça de Deus, se alegrou e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando a muitos, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que bonita essa história. O Barnabé chega num lugar de uma igreja que está nascendo, devia ser uma confusão generalizada, mas ele vê o quê? Ele não vê a confusão, ele vê a graça de Deus, se alegra, e ele olha para aquilo e fala, isso aqui está uma confusão, eu preciso de ajuda. Quem ele foi buscar? Saulo. Dizem os historiadores que entre Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, e Atos capítulo 11, quando Barnabé vai buscá-lo em Tarso, que é a cidade de origem de Saulo, passaram-se 10 anos. 10 anos. Desde que Saulo se converteu, até que ele teve a primeira oportunidade de ministério. Porque logo que o Saulo se converteu, ele queria pregar para tudo que é lado. Só que deu ruim. E no capítulo 10 do livro de Atos, se diz que no versículo 30, os irmãos levaram Saulo até o porto de Cesareia e o enviaram para Tarso. Saulo, você está querendo pregar aqui em Jerusalém, mas está arrumando muita confusão, irmão.
você não está pronto para pregar. Vai para casa, vai. E o Saulo vai para Tarso. 10 anos depois, Barnabé vai buscá-la. E pela primeira vez, os cristãos são chamados, ou os discípulos de Jesus são chamados cristãos lá em Antioquia. E quem é que cuidou daquela confusão? Barnabé e Saulo. Capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, que era o primeiro, era o líder, era o ancião, era a autoridade sobre eles. Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, o último. Enquanto, Atos 13:2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé, primeiro Barnabé, e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Barnabé e Saulo, enviados pela igreja de Antioquia para sua primeira viagem missionária. Primeiro, proeminente, Barnabé. Segundo, coadjuvante, Saulo. Atos capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros... cadê o Barnabé? Nem é citado, virou companheiro agora. Paulo e os seus companheiros. Olha o que está acontecendo em Atos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Tem um homem lá em Tarso, esquecido, e um avivamento na cidade de Antioquia. Barnabé vai até Tarso, pega esse homem, traz com ele, trabalha com ele durante 1 ano, é enviado em viagem missionária juntamente com ele, mas percebe que a vocação dele, Saulo, que agora é Paulo, é uma vocação que exige que ele, Barnabé, dê um passo para trás e deixe Saulo seguir o seu caminho. A gente precisa de gente assim, concorda? Gente que não fica disputando espaço com a gente. Que não fica disputando quem está certo, quem está errado, quem trabalha mais, quem carrega nas costas. Não, se você ouvir uma pessoa falar assim, eu carrego esse relacionamento nas costas. Como é? Eu carrego essa empresa nas costas. Aqui nessa casa só quem trabalha sou eu. Oi? Nós não precisamos de gente para competir, quem é mais bem-sucedido, quem é melhor, quem é mais inteligente. Nós precisamos de pessoas que saibam dar um passo para trás e nos fazer brilhar. Gente mal resolvida tem problema com o brilho dos outros. Gente como Barnabé se alegra com a graça de Deus na vida das pessoas e com o brilho de Deus na vida das pessoas. Barnabé aparece de novo, porque é Paulo e seus companheiros, né? Então, no meio dos companheiros está Barnabé. Quando chega no capítulo 15, estou terminando, é a última. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Atos 15, 36. Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Lembra que em Atos 13 eles foram enviados em viagem missionária. Aí saíram pregando o evangelho, tal. Aí chegou uma hora que o Paulo falou assim, Barnabé, vamos voltar para ver se deu tudo certo lá. E aí o Barnabé, ele diz assim, olha, eu acho que não é legal levar esse aí teu sobrinho não. Quem, meu sobrinho? João Marcos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Falei, esse cara aí é corpo mole. Esse teu sobrinho aí já largou a gente na mão lá. Não vamos levar ele nessa viagem não, ele é problema. Esse aí é peso morto, teu sobrinho. Versículo 39.
tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: tiveram não pequena contenda. Com licença da expressão, quebraram o pau. Paulo e Barnabé brigaram feio e se separaram, cada um para um lado. E esse um lado do Barnabé foi voltar para casa. Barnabé era natural de Chipre. Para onde foi Barnabé? Separaram-se. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Foi para casa. Foi embora. A gente precisa de gente assim, que tenha coragem de dizer para a gente as verdades que a gente não quer ouvir. Quem fala as coisas que você não quer ouvir é seu amigo. Seu inimigo bate nas suas costas, dá beijinho, diz que você é linda, que o vestido ficou ótimo. Não ficou, irmã. E se falar que não ficou, não fica brava. É ruim a gente ouvir coisa que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa de gente que diga o que a gente não quer ouvir. Porque Barnabé era encorajador, era da consolação, era o cara que dava passo para trás e empurrava para o Paulo brilhar. Vai, Paulo, vai brilhar. Vem cá, eu vou te dar oportunidade. Vem cá, eu vou te apresentar para os meus amigos. Aí, na hora em que o Barnabé quer levar o sobrinho dele, o Paulo não quer. Ele diz assim: espera um pouquinho, tudo que eu fiz por você, eu quero fazer por ele e você não quer? Agora você é o grande apóstolo? Tudo bem, então segue seu caminho. Não, mas você não vai junto? Não, eu não vou. Ou eu levo ele ou a gente se separa. O Paulo deve ter dito: então fica com ele. E o Barnabé falou: eu fico. E foi embora. É um encorajador, é um cara que vê a graça, é um cara que anima, mas é um cara que não negocia seus princípios. É um cara que não negocia os seus posicionamentos. É um cara que não tem problema em desagradar. A gente precisa de gente assim, que põe o dedo na nossa cara e nos faça ver a nossa verdade, a verdade que a gente não quer. Agora, quer ver a ironia? Essa ironia aqui não é pecado, tá? Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo, no fim da vida dele, no fim do ministério dele, diz assim: olha, eu já estou velho, já estou para morrer, já estou aguardando a coroa, o meu galardão, eu já estou partindo, e um monte de gente me abandonou, vem me visitar, traz os meus livros. Capítulo 4, versículo 11 da segunda carta a Timóteo. E traz também João Marcos, que é muito útil no meu ministério. João Marcos é muito útil no meu ministério. O mesmo João Marcos que você descartou, que você dispensou, que você preferiu o seu projeto do que a pessoa. O Barnabé disse: eu fico com João Marcos. O mesmo homem que investiu na vida de Saulo se deu a João Marcos, e agora João Marcos é muito útil no meu ministério, diz o Saulo de Tarso. Bom, eu queria fazer algumas coisas com você agora. Talvez você diga assim: pastor, é bem difícil encontrar Barnabé na vida da gente. Bem difícil. Então eu queria dar um outro desafio a você. Em vez de você pensar na grande dificuldade que é encontrar gente como Barnabé, o desafio que eu quero semear no seu coração é você pedir a Deus para ser um Barnabé na vida de alguém. O melhor jeito de você encontrar um Barnabé é você se tornar um Barnabé na vida de alguém.
Lembre-se que Barnabé é o filho da consolação, do Paráclitos, o Espírito Santo é quem faz um homem como Barnabé. Se nos deixarmos no piloto automático, a nossa tendência natural vai ser o egoísmo, vai ser sermos pessoas autocentradas e nós sermos o oposto de Barnabé. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, está na sua vida, age na sua vida, Ele quer usar você como um filho do Paráclitos, uma filha do Paráclitos, quer usar você como Barnabé. Assuma um compromisso em oração de pedir a Deus que faça de você uma pessoa como Barnabé na vida de alguém. Não precisa orar agora dizendo assim, Deus, eu quero ser um Barnabé na vida de todo mundo. Não vai dar, irmão. Tem um pessoal que é muito difícil a gente ser Barnabé na vida desse pessoal. Então começa devagar, começa com as pessoas legais, depois você vai indo até você chegar, entendeu? Mas assume esse compromisso. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Deus quer que você seja a primeira pessoa que cala. Deus quer que você seja a primeira pessoa a dar um passo para trás. Deus quer que você seja a primeira pessoa a pedir perdão, a tomar a iniciativa do telefonema. Se ela não me ligar, eu estou aqui. Se ela ligar, não liga. Liga você, tome a iniciativa, assuma um compromisso em oração de pedir ao Espírito Santo de Deus que faça de você um Barnabé, uma Barnabé. Mas a segunda coisa que eu quero que você faça agora, e queria que você me acompanhasse nisso, é que você pegue o seu celular. Sei que você passou aí a tentação de ficar olhando no celular durante a celebração. Pega agora, pega o seu celular e mande uma mensagem para alguém que foi ou tem sido Barnabé na sua vida. Quem? Para quem você vai mandar uma mensagem agora? Não vai ficar meia hora aí escrevendo que nós vamos para a ceia. Mas você vai fazer isso agora. Você pega o seu celular, escreve, irmão fulano de tal, mamãe, titio, amigo, amiga, sei lá quem que você vai... Mas uma pessoa que você fala, essa pessoa foi ou tem sido, é um Barnabé, uma Barnabé na minha vida. E diga assim, fulano, agradeço a Deus pela sua vida, porque você tem sido um Barnabé para mim. Aí não vai entender nada. Mas amanhã de manhã você liga, ou indo embora no carro, você liga, recebeu aí minha mensagem? Então, aí você conta porque você mandou, mas agora você só vai mandar uma gratidão e dizer, eu escrevi assim, caro amigo e irmão, obrigado por ser meu Barnabé nesses anos. Gratidão imensa a Deus pela sua vida. Mandei. Foi. Gratidão imensa a Deus pela sua vida. Obrigado por ser um Barnabé na minha vida. Exercite essa gratidão. Reconheça como Deus abençoa a sua vida através de outras pessoas. Quem sabe, daqui a uns anos, quando eu pregar de novo esse sermão, que eu devo pregar em algum outro momento, eu vou pregar. Você vai começar a receber um monte de WhatsApp. Chegando e é para você que alguém vai estar mandando uma mensagem. Obrigado por ser Barnabé na minha vida. Mandou? Vamos voltar para cá? Ok? Tudo bem? Então a gente vai vir para a mesa. A gente vai vir para a mesa.